saúdo a todos os retirantes e a todos os caros pastores, com a doce paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar apenas um versículo para todos nós e depois diremos aonde vamos ler para não tomarmos muito tempo. Iremos breve, dependendo de nós. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, mesmo até um menino. Poder sentar. Não vou dizer que é surpresa, porque nós temos que estar sempre prontos para receber a oportunidade que nos é dada. É muita honra, né? Mas Deus é minha testemunha que eu não esperava tão depressa assim também. Eu gosto muito de ouvir. Gosto muito de ouvir, principalmente pregação. Gosto muito de louvores, mas gosto muito de pregação. A gente aprende muito com as pregações que Deus usa alguém, né? Seja servo, serva, pastores, não importa quem seja o vaso, o que importa é quem usa o vaso, né? Nós estamos felizes nesta manhã por estar aqui mais uma vez, cumprindo assim uma ordem do nosso Deus. Estou feliz que a nossa caravana é chegada. Pastor Joézer estava um pouco preocupado, mas as nossas varoas de Itamaraju, são 8 varoas, 7 delas viajaram praticamente 25 horas para estarem aqui. Eu acho que vale a pena. Aleluias. Certa vez o Senhor falou para nós: a bênção está comigo, mas o esforço está convosco. Deus se agrada disso. Deus está lá em Itamaraju, mas Ele quer que nós estejamos aqui. Deus está lá em Filadélfia, tão longe, mas está aí a minha prima, meu primo, o pastor Fabiano, seu filho, sua nora. Isso vale a pena, irmãos. Deus se agrada do esforço, porque com esse sacrifício, nós provamos a Deus que nós amamos mais a sua obra do que a finança. Amamos mais as bênçãos espirituais do que o dinheiro. Porque ninguém veio aqui de graça, todos tiveram que gastar dinheiro para estar aqui. Mas repito, vale a pena. Eu costumo dizer para a igreja que uma reunião, um culto, sem a presença de Deus, é melhor ficar em casa. Chinelo no pé, uma roupa mais fresca, uma água geladinha, um suco, um ventilador, um ar-condicionado. Melhor ficar em casa. Mas numa reunião onde o Senhor se faz presente, é bom demais. Como dissemos, suplanta todos os esforços. Mas irmãos, eu quero falar pouco, se depender de mim. Davi, quando estava fugido da presença de Saul, ele passou muito tempo nos desertos, 600 homens de guerra lhe acompanhavam, e ele estava num deserto, e ali por próximo morava um homem que se chamava Nabal. Esse homem era muito rico, tinha muitas riquezas. Deixa eu me ver aqui. Ele tinha muitas ovelhas, muitas cabras, muita gente a seu serviço. E Davi, sabendo disso, porque os seus próprios servos de Nabal, que eram pastores, apacentavam o rebanho de Nabal na região
onde Davi estava acampado. E Davi com seus homens de guerra lhe serviam de guardas, de protetores, muito tempo. E certa vez Davi mandou 2 mancebos ou mais mancebos procurar Nabal, que estava no Monte Carmelo, tosquiando as ovelhas, e mandou lhe pedir alguma bênção, alguma coisa, dizendo: olha, os teus servos estiveram conosco, foram bem tratados, foram respeitados, lhes protegemos, nenhum mal lhe fizemos. E agora abençoa os teus servos, aos mancebos, nos dando alguma coisa. A resposta de Nabal para os moços de Davi foi esta: tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosquiadores e os daria a homem que eu não sei de onde vem? Esta foi a resposta que Nabal deu aos moços de Davi. Os moços de Davi voltaram, deram um recado, e Davi falou estas palavras que nós lemos há pouco, vamos repetir. Assim respondeu Davi: assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, mesmo que até um menino. Nabal, o seu próprio nome significa tolo, sem juízo. Mas a sorte de Nabal é que ele tinha uma mulher sábia. A sua esposa chamava Abigail, e a Bíblia nos informa que era uma mulher, além de formosa, uma mulher sábia, uma mulher inteligente, uma mulher de bom entendimento. Esta notícia de Davi vazou através de alguém e chegou, creio até que por providência de Deus, e chegou aos ouvidos de Abigail. E quando Abigail soube disso, ela não perdeu tempo. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 passas de figos passados, e os pôs sobre jumentos. E Davi já estava a caminho da fazenda de Nabal para destruir a todos, Nabal, Abigail, todos os servos, mulheres e filhos, como ele disse: até o amanhecer do dia não ficará nenhum menino com vida. Davi estava desgostoso da vida, fugindo do seu senhor, fugindo do rei, uma situação muito apertada, muito difícil. Seus homens amargorosos de espírito, homens valentes de guerra, que acompanhavam a Davi. E ela foi acompanhando os jumentos carregados dessa fartura toda, e chegou até Davi, se pôs ajoelhada diante de Davi, que ela sabia muito bem quem era ele, e confessou o pecado, a transgressão, a ingratidão do seu marido para si. Ele não tinha condição de fazer isto, ela sabia disso, mas ela tinha condição, e ela assumiu toda a culpa, ela tomou para si toda esta falha grave, e humildemente confessou a Davi, pedindo perdão e misericórdia. No final, Davi aceitou o conselho e disse: bendito teu conselho, e bendita és tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue, e de que a minha mão
me salvasse. Glória a Jesus. Abigail, uma mulher sábia, uma mulher inteligente, e ela salvou uma família. Aliás, muitas famílias, porque era muita gente ao serviço de Nabal. Esses homens tinham também esposas e filhos, e através desta mulher, muita gente não pereceu, por causa da sabedoria desta mulher, por causa da sua humildade. Ela poderia, como esposa, chegar a Nabal: olha o que você fez, você não sabe quem é Davi, não? Homem de guerra, homem destemido, tem 600 homens de guerra com ele, quem é você para encarar Davi? Ela poderia ter feito isto, mas agora nos cabe uma pergunta: resolveria a situação? Creio que não, porque ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Nós é que temos o compromisso, o dever e a ordenança divina de mudar o nosso temperamento, de nos policiar, de descer, de reconhecer, de meditar, de parar, pensar, para depois agir, e antes de agir, procurar quem pode nos orientar naquele cantinho que está dentro da sua casa. E esse cantinho pode ser em qualquer lugar, pode ser até no banheiro, viu? Eu já passei muitos momentos da minha mocidade que o meu cantinho era o banheiro. Tinha onde orar, uma opressão terrível dentro daquele escritório. Então o meu lugar era no banheiro, era o meu cantinho. Mas você tem um cantinho na sua casa, melhor ainda. Então Abigail pegou os jumentos de noite. Nabal não ficou sabendo, não tomou nenhuma obediência, não deveu nenhuma obediência a ele, mas ela tomou a iniciativa de encontrar com um guerreiro, com 400 homens de guerra com ele, porque 200 ficaram para trás guardando as bagagens, e ela pensava: só existe uma solução, a humildade. Só existe uma solução: atribuir para mim a culpa, porque não vai resolver eu chegar lá e argumentar com Davi que Nabal é louco, que Nabal é tolo, que Nabal não tem juízo, que Nabal é violento, que ninguém pode conversar com Nabal. Eu conheço aquele homem. Resolveria a situação? Não, não resolveria. Mas no capítulo 15, no verso 33 de Provérbios, está escrito: adiante da honra vai a humildade. E a humildade, irmãos, é o caminho da vitória. E não é fácil ser humilde, não. Não é fácil, não. Principalmente o casal que vivem junto há muitos anos, dormem juntos, se comungam, têm filhos juntos. Então esta liberdade de casal muitas vezes leva ao exagero, leva à imprudência e leva até ao desrespeito. Estamos num retiro de mulheres, e mulheres de Deus. Não são qualquer mulheres, não. Mulheres santas, escolhidas por Deus para fazer a diferença em pleno século 21. Quando Satanás, o príncipe deste século, ordenou às mulheres andarem seminuas,
o Espírito Santo ordena suas servas se trajar de uma maneira que agrada a Deus. Não se esquecendo, amadas irmãs, que não é a roupa que santifica vocês, mas ao contrário, é vocês que santificam a roupa. É um corpo santo que santifica a nossa vestimenta. E esta santidade, ela não vem de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Começa do coração, da onde saem todas as atitudes, sai da nossa mente, começa por dentro, é de dentro para fora, conforme o nosso pensamento, nossos raciocínios, as nossas palavras, segundo os pensamentos do nosso coração, a santidade vai tomando forma dentro de nós, e nós passamos a santificar a nossa vestimenta. Há muitos anos atrás, ainda solteiro, saudosa lembrança, nosso grande herói, pastor Jair Rosa da Conceição, irmã Domingas, e tinha uma jovem com ele que eu não lembro quem é, no momento, e a irmã Helena, vaso de Deus, foram até Papucaia, ponto de pregação da igreja Acari, e lá passaram a noite. Mas esta moça sentiu uma dor de dente muito forte durante a noite, não havia nenhum analgésico ali, e ela ficou quieta, não falou nada com ninguém, ficou acordada, o pastor Jair dormiu. Era uma casinha, um casebre muito simples, as portas internas não tinham portas, é só a entrada, tanto o quarto como a sala, nada tinha porta, só a porta externa. Quando clareou o dia, mais ou menos 5 horas da manhã, aquela jovem pensou assim: se eu levantar e for devagarzinho, descalço, até o quarto do pastor Jair e calçar o seu chinelo, a dor de dente vai passar. E assim ela o fez. Levantou vagarosamente, o pastor Jair não percebeu, a irmã Domingas não percebeu. O pezinho dela desse tamanhozinho, o pé do pastor Jair grandão. E ela calçou aquele chinelo por alguns minutos e a dor de dente passou imediatamente. Aquele chinelo era santo, é? Ou era santo quem calçava ele? Presta atenção. O Senhor disse que porá virtude nas vestes das irmãs, e esta sombra curará os enfermos. Aleluias. Então, amadas irmãs, disse no princípio que a minha palavra seria objetiva. Eu só quero deixar bem claro: mulher sábia evita uma guerra. Mulher sábia constrói a sua casa. Mulher sábia faz um marido forte. São homens aqui, ó. São ungidos de Deus, mas são homens. E não estamos diante de adolescentes e crianças aqui, não. Estamos diante de mulheres que têm marido, mulheres que conhecem a vida, mulheres que sabem a realidade da vida. E nós podemos humildemente dizer: nós dependemos de vocês. A mulher sábia é uma força na vida do homem. Uma mulher sábia, ela evita uma destruição do seu lar. Como Abigail evitou uma destruição não só da sua casa, mas toda aquela fazenda. Nem o menino amanheceria vivo se não fosse a humildade, a inteligência, o entendimento e a sabedoria de Abigail. Irmãs, amem seus maridos, é a ordem de Deus.
Você se acostuma com teu marido e acha que ama ele. É diferente. Talvez você vive bem com seu marido, você precisa dele, você tem filhos dele. Ele sai de madrugada para chegar à noite com o pão de cada dia, você precisa dele para ajudar a criar os teus filhos. Mas faça um exame lá dentro do teu coração. Você ama o teu marido? Ou simplesmente você vive com ele porque precisa? Presta atenção. Presta atenção. E como disse e repito, esta vida conjugal 24 horas juntos leva muitas vezes à liberdade, e esta liberdade excessiva leva à desconfiança, leva à liberdade fazer o que não deve fazer e faltar com a Bíblia Sagrada, que exige que a mulher reverencie seu marido, respeite seu marido, e tomou Sara como exemplo, chamava Abraão de Senhor. Talvez o seu marido seja pastor, ungido de Deus, ministro. Ele está aqui, ó. Ele precisa de você, irmã. Ele precisa de você. Como é difícil lidar com as pessoas, principalmente a parte feminina, é muito difícil. E o pastor tem que conviver com essas situações, que às vezes ele sabe de problemas de casais que ele não pode falar para ninguém, e às vezes quer conferenciar com a sua companheira, com a sua esposa, para lhe ajudar na intercessão, na oração, no aconselhamento, e ele não encontra lugar para fazer isso, por causa do maldito ciúme, que destrói lares. O único ciúme que a Bíblia permite é o ciúme santo, que Deus tem ciúme de nós, ciúme espiritual, coisa que edifica. Então que neste retiro, por certo, nós vamos ouvir muitas outras coisas que servirá de alento para os teus sofrimentos e também de ensinamento para a tua vida prática. Eu conheço um casal, nenhum deles estão aqui agora, por isso eu vou dizer. Um homem de Deus, casou por ordem de Deus, passou, depois do casamento, lá no Nordeste, esse casal viajaram quase 20 horas de ônibus sem um falar uma palavra com o outro e sem ele conseguir olhar para o rosto dela, sentados ao lado. Ela estava olhando para fora e assim ficou quase 20 horas para não olhar para a casa do marido. Chegando, pegamos uma casinha muito pequenininha, tinha apenas uma porta de entrada e saída, e quando ele entrava ela saía, quando ela entrava ele saía. Foi uma vida muito difícil. Ele passava os dias em casa, triste, mas eu obedeci, meu Deus. Agora, situação difícil. Ela ia deitar, se enrolava, igual um defunto. E aí, o que eu vou fazer, hein? O que eu vou fazer, hein? Ele entrava, ela saía. A casa só tinha uma porta. Passou-se muito tempo. Aí melhorou a situação, passou nesta prova. Mas depois veio esta praga que o diabo inventou, dessa internet, desse Facebook, desse Zap, esses troços, não sei nem dessa porcaria, que é tão útil, mas que tem destruído muitos lares. E esse irmão, ele trabalha à noite inteira, pega às 7 horas da noite, larga no outro dia às 7 da manhã. Então, na outra noite, ele está em casa, trabalha uma noite sim, uma noite não. Então, ele
vai deitar. Poxa, hoje eu vou ter o carinho da minha esposa, vou ter um diálogo, conversar. Ela é a minha mulher que Deus me deu, ela é a esposa que Deus me deu. Eu não tenho outra, não posso ter outra, não quero ter outra, é ela e acabou. Mas ele deita, dorme, acorda, deita, dorme, acorda, e a mulher está lá na frente de uma tela de computador e deita às 5 horas da manhã. Esta mulher chama-se Abigail? Não. Esta mulher chama-se Nabal. Nome dela. Sem juízo, tola, criando filhos, inclusive moças, vendo este procedimento indigno, sem inteligência, sem entendimento. Minha querida irmã, você que é mais nova, dá carinho ao teu marido. Se você não der, tem outra que dá, viu? Dá carinho ao teu marido. Reverencia o teu marido. Quando ele chegar do trabalho, sua toalha já está no lugar, sua roupa prontinha. Ele vai te amar mais. Ele vai trabalhar mais feliz. Ele vai sofrer mais feliz, porque tem uma esposa que lhe ama, que corresponde. Tá? Seja uma Abigail e evite uma desgraça na tua família. Evite uma destruição no teu lar. Seja uma Abigail e não seja uma Nabal. Que Deus nos abençoe. Nesta oportunidade, com muita alegria no meu coração, eu desejo saudar a todo o povo de Deus com a doce paz do Senhor Jesus. Vou ler apenas alguns versículos aqui. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como meu senhor vê, porém as águas são mais, e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova e ponde sal nela. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Somente até aqui. Os irmãos podem assentar, a igreja pode assentar. Confesso que estou muito alegre, também um pouco surpreso de estar aqui nesse momento, trazendo um pouco da palavra de Deus, que é algo imprescindível para as nossas vidas. Se aqui estamos, é porque a palavra de Deus ela tem nos condicionado a cada um de nós a estarmos aqui nesse lugar. E como o pastor Luiz falou, está muito gostoso estar aqui nesse lugar. E o motivo desse prazer que nós estamos sentindo é porque o Senhor dos Exércitos está conosco aqui neste lugar. Ele marcou esse dia e essa hora para nos abençoar, para trazer bênçãos sobre as nossas vidas. E eu estou muito feliz e serei bem breve nas minhas palavras, porque não era nem para mim estar aqui hoje, né? Eu estava de serviço, eu trabalho por escala, estava de serviço sábado e segunda, no feriado. Já achei difícil, falei, meu Deus, não vai dar para mim estar lá no Retiro das Varoas. Vai ser muito complicado sair dessa escala. E o meu coração ficou apertado, porque dentro de mim estava um desejo muito grande de estar aqui vivendo esse momento com vocês. E quando eu cheguei na semana passada, lá no serviço, para minha surpresa, tinha um e-mail da minha supervisora
me convocando e já me colocado na escala de domingo também. Ou seja, eu ficaria de serviço hoje, amanhã e segunda-feira. Mas o meu coração, algo muito profundo queimava para estar aqui com vocês hoje, para estar com vocês aqui amanhã, para estar com vocês aqui todos os dias que o Senhor determinou para nós. E eu fui buscar o Senhor, e eu lembro que em uma das minhas orações no meu quarto, eu falei assim: Senhor, Tu sabes, Senhor, que este é o evento mais importante da Tua obra. É o evento mais importante, porque ali estão aquelas que através da vida delas, Tu traz ao mundo homens e mulheres que são formados para serem usados por Ti nesse mundo. São elas que nos educam, que formam pastores, evangelistas, diáconos, profetas, mulheres e homens jovens de Deus. E eu tenho certeza, Senhor, que na medida que é grande a responsabilidade delas, assim também é o interesse do Teu coração e naqueles dias encher a aljava delas de bênção, de fé e de graça. E de algo dentro do meu coração queimou. Eu não vi a solução, mas eu resolvi botar um pouco da minha fé em prática. Cheguei um dia de manhã para trabalhar e com muito receio e com muita educação, mas crendo na vitória, eu mandei um e-mail para minha supervisora. Olha, infelizmente, tem uma atividade da minha igreja, a qual eu tenho um grande compromisso e eu quero estar lá. Por favor, tem como você me tirar dessa escala? Eu achava que era muito difícil isso para mim, para ela, mas o e-mail de resposta dela foi simples e curto. Tudo bem, Anderson, resolvido, já está tirado. Mas ainda faltava o sábado, ainda faltava a segunda-feira. Cheguei para um colega, entrei em contato com ele. Você quer trabalhar no feriado no meu lugar? Eu preciso estar em um evento da igreja, eu preciso estar lá, eu quero estar lá. Tá bom, Anderson, eu vou ver aqui, eu vou ver. E foi demorando, foi demorando. Quando chegou no final da semana passada, eu cheguei da igreja à noite ainda preocupado. Quando eu peguei o meu celular, estava lá a mensagem: o Anderson, a troca já está realizada, eu vou trabalhar para você no feriado. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe da tua sinceridade. Ele sabe quando você coloca adiante dos seus interesses pessoais o interesse de estar na presença dele. Mas ainda faltava o dia mais difícil de todos, o sábado. Ninguém quer trabalhar sábado na minha empresa. É muito raro você conseguir uma troca no sábado. E a única pessoa que poderia fazer aquele dia para mim é uma menina que eu tinha quase certeza que ela viajaria. Ela gosta de viajar, sempre feriado ela viaja. Ela posta as fotos, ela comenta. Falei, com certeza. Mas eu, Senhor, tu até agora tem me abençoado e eu não vou deixar de pelo menos tentar, porque Tu és um Deus maravilhoso. E escrevi um texto imenso, explicando com toda a cautela: olha, é um evento da igreja, só acontece uma vez no ano, é a primeira vez que eu vou estar lá, e eu preciso estar lá, eu quero estar lá com a minha esposa. Poxa, eu sei, se não der para você, tudo bem, com uma cautela. E a resposta dela foi simples e curta: claro, Anderson, pode contar comigo, já está lançado na escala. A gente vê às vezes tanta dificuldade em coisas que para Deus é tão fácil resolver, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O pastor Anderson, quando vê uma situação, ele vê obstáculos. Deus já vê ela lá na frente resolvida. E eu disse, como eu disse, que eu seria bem breve. Apesar de ser um retiro de varoas, eu vou usar o exemplo de um homem, de um grande homem de Deus, porque esse tema, perseverai, esforçai com bom ânimo e marchai, irmãs, Deus é convosco. É muito sugestivo. É o Senhor falando para nós. E Eliseu, ele foi um homem que tem algo na vida dele que muito me chama a atenção.
Porque Deus havia levantado um grande profeta, Elias, e havia chamado Eliseu para ser o seu moço, porque no projeto de Deus já estava em seu coração que ele também fosse um grande homem de Deus usado. Mas na vida de Eliseu, ao meu ver, teve um grande teste, porque ele almejava algo muito grande e sublime. Ele almejava ser usado como Elias, e não somente ser usado como Elias, ele almejava ter a porção dobrada do espírito de Elias. E o próprio Elias falou para ele: dura coisa pediste. Mas, um segredo de Deus, se no momento em que eu for tomado, tu vires eu sendo tomado, se cumprirá na tua vida, Eliseu, o desejo do teu coração. A partir daquele momento, Eliseu começou a perseverar. E foram vários os testes, porque várias vezes o grande homem de Deus, aquele ao qual ele grande admirava porque via os feitos de Deus na vida dele, o despediu, o deu liberdade. Eliseu, volta lá para o seu rebanho, vai cuidar das suas coisas, porque o Senhor vai me tomar. Não, eu não me aparto de ti não, Elias, porque eu quero a minha bênção. E mais uma vez, o homem de Deus, Eliseu, pode ir, meu filho, vai seguir a sua vida, porque eu serei tomado. E ao ser tomado, findou. Mas dentro do coração de Eliseu havia algo que queimava de um desejo ardente de ser usado por Deus, de ter a porção dobrada do Espírito Santo na vida dele. E chegou o momento, Elias é tomado, a sua capa cai, e Eliseu recebe a sua bênção, porque naquele momento ele estava lá. Ele foi perseverante, ele perseverou no seu objetivo de ser usado, de ser um grande homem de Deus, e por isso ele recebeu a sua grande bênção. Deus está falando para nós desde o início desse retiro, porque Ele está querendo nos levantar, e nós precisamos, na presença de Deus, diante de tantas dificuldades que têm se levantado nos lares, na vida, na igreja, o Senhor está exigindo de nós que nós sejamos perseverantes em buscar a nossa bênção. E o Senhor está aqui para nos abençoar. Mas algo que mais me chama a atenção na vida de Eliseu é porque até então, nada de extraordinário, nada de sobrenatural ainda havia acontecido na vida de Eliseu. Tanto é que depois de Elias ser tomado, os homens chegaram para ele, alguns dos profetas: olha, nós temos 50 homens valentes aqui, eles querem ir pelos montes a procurar Elias, pois quem sabe, se de repente o Espírito Santo não levou Elias e o colocou em um desses montes. A palavra do profeta, do homem que havia recebido a porção dobrada do Espírito Santo de Deus: não vão, não vai, vocês vão perder o tempo de vocês. E aqueles homens, por ainda não ter visto a glória de Deus na vida de Eliseu, instaram com ele: não, Eliseu, nós queremos ir lá, quem sabe Elias está por aí. Então vai, meu filho. E eles foram e procuraram, e nada encontraram, porque Elias já estava num lugar preparado que o Senhor havia recolhido. E quando eles chegaram numa cidade, os homens falaram para Eliseu: Eliseu, essa cidade aqui ela é muito boa, é uma cidade muito boa para ser habitada, para nós morarmos, para as pessoas morarem. Só que ela tem um problema, Eliseu. As águas aqui não são águas boas, são águas más, são águas estéreis, são águas que não são boas para beber, são águas onde nelas não há vida, não há peixe, não há alimento. E por isso esse lugar, que é ótimo para ser habitado, não é bom porque as suas águas são más. E ali é que entra o segredo de Deus que tem ardido no meu coração, de buscar para a minha vida,
para a vida da minha companheira, que é uma bênção na minha vida, para a vida do meu lar, para a vida de um ministério abençoado. É o segredo de Deus na nossa vida. Traz para mim uma salva nova. Pegou aquela bolsa, pegou um pouco de sal, botou dentro daquela salva, foi até os mananciais das águas, de onde as águas vêm, de onde as águas brotam, e ali Eliseu, numa atitude totalmente guiada pelo Espírito Santo de Deus, a qual a ciência não tem como explicar, porque é um feito de Deus, e aonde Deus opera, o homem não tem como explicar, porque o homem é limitado, mas Deus não é limitado no seu poder. E ali ele deita aquele sal sobre aquelas águas, joga sobre o manancial, e diz a palavra do Senhor, que saiu uma bênção proferida da boca daquele profeta, porque ele falou em nome do Senhor. Assim diz o Senhor: sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. E diz a palavra de Deus, que pelo poder de Deus, porque ele era um homem escolhido por Deus, preparado por Deus, ao qual Deus tinha derramado sobre ele porção dobrada do seu espírito, e era impossível que um homem desse, falando em nome de Deus, não fosse se cumprir o que ele havia falado, porque ele não falava de si mesmo, ele falava de Deus. Ficaram, pois, aquelas águas até o dia, ficaram, pois, sãs, boas, curadas, aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Que maravilha! Sairemos daqui. Muitos desafios se colocarão na nossa frente, no nosso lar, na criação dos nossos filhos, andando pelas ruas, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. E é preciso que nós tenhamos algo diferente de Deus na nossa vida. E a palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para falar para você, que ele falou para mim, e ardeu no meu coração, é dizer para você, varoa de Deus, tão importante para Deus, tão amada por Deus, a todos nós que aqui estamos, que o Senhor dos Exércitos nos trouxe aqui nesses dias para dar nas nossas mãos uma salva nova. E Ele está depositando esse sal no teu coração. É fé, é graça para você crer que os milagres de Deus são possíveis na sua vida. Há poucos dias, eu estava no meu trabalho, e a minha esposa me ligou. Ela trabalha, minha cunhada havia ficado com meu filhinho Ismael, de 3 anos e pouco. A professora já tinha nos alertado: olha, o Ismael está com algum problema na barriga, ele tem reclamado de dor na barriga dele, leva ele a um médico. Mas na correria da vida, ficamos 2 dias sem poder levá-lo ao médico, e de vez em quando ele reclamava. E de repente, quando ela chegou do seu trabalho, a minha cunhada estava saindo, havia ficado com ele, e falou para minha esposa: olha, ele não está bem não, ele estava se contorcendo de dor, ele estava reclamando de muitas dores, esse menino está com alguma coisa na barriga dele. Minha esposa logo ficou preocupada, me ligou, eu estava no trabalho: olha, daqui a pouco eu vou acordar o Ismael, vou botar uma roupa e estou indo para o hospital com ele. Se você puder ir lá para ficar com ele comigo, porque eu estou muito cansada que eu cheguei do serviço. Na hora assim, na correria, no trabalho, tá bom, tá, ó, vê aí onde você vai, me liga, diz que daqui a pouco eu estou indo lá encontrar com você. E quando eu desliguei, fui fazer alguma coisa, eu senti aquele toque do Senhor. Falei: peraí, calma aí. O Senhor nos deu uma ordem. Primeiro buscar Ele. Será que eu busquei o Senhor? Liguei para minha esposa: Sunamita, se eu te perguntar, você orou por ele? Não, nem orei, eu vou levar ele no médico, ele já há alguns dias. Nem, por favor, Deus está queimando no meu coração aqui de te falar uma coisa. Vai lá no teu quarto, Suna, pega o teu véu, bota a tua mão na barriguinha dele
e ora por ele clamando o sangue de Jesus, e crê que você não vai sair de casa hoje para levar ele no hospital. E lá do trabalho eu fechei o meu olho e falei só assim: Senhor, tem misericórdia, Senhor, dá fé à minha esposa e me dá fé também. E ela foi lá, botou a mão na barriguinha dele, orou ao Senhor, entregou a vida dele na mão do Senhor e pediu ao Senhor para que tirasse aquela enfermidade da barriga do meu filho. E para a honra e glória do nome do Senhor, ele acordou, é muito esperto, brincalhão, começou a brincar, e ela observar e brincar, e pega a barriga dele e aperta, e para a honra e glória do nome do Senhor, até hoje jamais Ismael reclamou de dor na barriga. Precisamos crer que ainda que na nossa salva tenha só um pouquinho de sal, às vezes a minha fé é pequena, e eu tenho pedido ao Senhor: deposita esse sal, deposita essa fé, Senhor, na minha salva, para que quando acontecer as coisas difíceis da vida, eu não venha recorrer à minha força, eu não venha recorrer àquilo que cabe à minha mão, mas eu venha confiar totalmente nas tuas mãos, Senhor. A minha palavra é essa: que o Senhor tem depositado a salva nas nossas mãos e ao nosso coração. E se você abrir o teu coração para o Senhor, Ele vai depositar fé na sua vida, e você vai usar, e o que é mal vai virar bom, o que é amargo vai virar doce, o que é enfermidade vai virar cura, o que é escassez vai virar prosperidade, e Deus vai te abençoar, e que Deus nos abençoe. Saúdo a todos os retirantes com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitarmos que estamos em pé para lermos um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de Esther, capítulo 3, verso de número 8. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Amém. Podeis assentar, irmãos. Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui nesse retiro com essas santas mulheres de Deus, ministros de Deus, com muita alegria no meu coração. De fato, estou bastante tenso, que não esperava essa oportunidade, visto que reconheço, a minha limitação e capacidade, mas creio no Senhor que está aqui, creio no Espírito Santo que está agindo na igreja e falando aos nossos corações, que Ele é poderoso para continuar ainda nesta manhã falando aos nossos corações. O povo de Deus sempre foi oprimido. Estamos diante de um texto em que um rei reinava e tinha lá os seus súditos, e um homem terrível com um coração maldoso, ganancioso, vaidoso, querendo honra, querendo crescer, querendo ser, querendo aparecer. E ele, tomado pelo adversário, se levantou furiosamente contra o povo de Deus, os judeus. E era tanta a sua ira, tanta a sua revolta, que ele conseguiu que fosse aprovada uma lei para que fosse exterminado todo judeu, todo o povo de Deus daquela época fossem mortos. E ele conseguiu essa lei.
E talvez com muita alegria, os seus súditos e aqueles também que o acompanhavam, manifestavam suas alegrias por aquela lei que havia sido assinada e carimbada com o anel do rei. E os nossos irmãos que nos antecederam passaram por esse aperto. A lei estava dada. Havia nas províncias, em todos os lugares, muito choro, muito pranto, muito clamor, aguardando o dia que estava decretado para que eles fossem mortos. Mulheres, crianças, homens, todos os judeus. Mas o que Amã não sabia é que do lado do rei, a esposa do rei era uma serva de Deus, era uma mulher de Deus. Você é uma mulher de Deus, você é a esposa do rei. A igreja é a noiva ataviada do rei. As leis continuam, nós estamos passando aperto e vamos passar mais, eu até creio. Nosso presidente disse aqui, acabou de nos anteceder com uma palavra sobre perseguição. E nós estamos vendo que as leis estão surgindo, estão apertando a igreja, aquela que é a igreja, a verdadeira esposa, que não é a Vasti, mas a Esther de Deus, que é essa igreja. Porque ela não cumpre as leis da terra dos homens. E as leis estão surgindo para oprimirem a igreja, essa noiva, para não deixá-la viva, para tirá-la da existência, para aniquilá-la, para acabar com ela. Mas Ebenezer, porque você, mulher, a obra, nós somos a noiva do grande rei. Louvado seja o nome do Senhor. E surgirão leis com certeza ainda piores, e nós não vamos nos dobrar. Mas eu quero dizer para as irmãs, nessa manhã que está no meu coração, quero ser breve mesmo, dizer para as irmãs: você é uma Esther. O Senhor não falou que no meu paletó, no nosso paletó, que vai sair virtude. O Senhor falou que é na sua saia, na sua veste. Quero dizer para as irmãs: Esther estava lá no reino, era rainha, sobre a sua cabeça a coroa. Ela era uma autoridade, estava nas suas mãos o dever de fazer alguma coisa, mas ela bem sabia da dificuldade. Mas eu louvo a Deus, porque Esther não estava ali sozinha. Ela tinha na retaguarda, no bastidores, também um grande homem de Deus chamado Mardoqueu. Eu quero dizer para as irmãs que no aperto, na dificuldade, nas horas de decisão, e que a irmã precisará dar o seu grande testemunho de serva de Deus, e que o nome da obra e o nome do Senhor estará em risco por causa da sua decisão. Saiba que aqui tem vários Mardoqueus levantados por Deus para te orientar. Não se preocupe, obedeça. Porque ainda diz Mardoqueu: não pense que tu vai escapar se você não fizer alguma coisa, porque Deus dará livramento de outro jeito. E Esther tomou para si a responsabilidade. Eu sou uma mulher, mas está nas minhas mãos a decisão. Diga a todos que jejuem, que busquem ao Senhor, porque ainda que eu morra, mas eu me apresentarei ao rei. Glória a Jesus. Aleluia. Eu quero encerrar com o versículo do capítulo 8 de Esther, verso 15 e 16. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real. Aleluia. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real, celeste e branca, como também
com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Irmãos, eu como pastor, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Muitas das vezes nós ficamos em evidência, mas eu quero dizer a vocês, porque somos levantados por Deus como mardoqueus para orientar. Mas digo às irmãs com toda a convicção: Deus colocou nas vossas mãos toda essa graça, toda essa virtude, toda essa autoridade, porque são as irmãs que levantam muitas das vezes pela madrugada para dobrar os joelhos e buscar ao Senhor pela obra e pelos ministros de Deus. São vocês que aconselham os filhos, são vocês que se unem a nós nas igrejas e vão para os cultos de consagração buscar ao Senhor no jejum e na oração. E lá vamos nós como Mardoqueu vencendo e vencendo, porque existe mulheres como Esther na obra de Deus. E que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Eu vos saúdo a todas as retirantes com a maravilhosa e doce paz do Senhor Jesus. Todo ministério aqui, né? A ordem, conforme o linguajar das irmãs, dizendo os príncipes do Senhor, né? Muita honra para nós. Com a graça, estamos muito felizes, muito alegres com essa tamanha responsabilidade que nos foi concedida. E eu dependo, primeiramente, inteiramente, 100% da presença do Espírito Santo na minha vida, nesta hora, na revelação do céu, mediante esse elo transcendental do Espírito Santo conosco, e as orações da varoa, como desde o princípio deste retiro, teve já orando por todo o discorrer deste trabalho, desse evento maravilhoso que se evidencia neste momento, que é o grande retiro das varoas, coluna da obra de Deus, uma das colunas da obra do nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Para não tomar muito tempo, não delongar, eu quero abrir a palavra do Senhor, e nós estamos descansando um pouco em pé. Abrem Atos comigo para nossa meditação e nosso relevo neste momento, e nesse ensejo maravilhoso, capítulo 1 de Atos para alguma meditação, que diz o seguinte, capítulo 1, versículo 4 a seguir, que diz o seguinte: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos dias depois desses dias. Aqueles, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o tempo a Israel? E disse-lhes: não vos pertence, Senhor, saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós,
e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto eles subiam, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Disse: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir um dia, assim como para o céu vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado, e entrando subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago, João e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, e Tiago, filho de Alfeu, e Simão o zelador, e Judas de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica. Aí aparece as indispensável, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amém. Podeis assentar. Esse texto que eu acabei de ler parece que não tem muito a ver com o significado desta festa maravilhosa, porque é das varoas, mas tem. Tudo tem significado, porque em todo o trabalho da obra redentora do nosso Senhor, as varoas sempre são participantes. Quando o nosso Senhor estava ali, neste momento da ascensão, vemos que não estava somente os varões sozinhos, mas o Senhor fez uma promessa maravilhosa, a saber, não só uma promessa, mas 2 promessas, das mais fundamental que todo crente na terra precisa de ter, que é o objetivo da nossa crença. O objetivo principal da nossa crença é a conclusão e a consumação da nossa fé, que é a vida eterna com o Senhor para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, quando o Senhor realiza a sua obra redentora, essa obra, a igreja primitiva do Senhor, eu me considero, nós podemos ser revelados do Espírito, somos revelados do Espírito, que o Senhor falou para nós que esta obra é o último sopro de Deus na terra. Vamos nos considerar que nós somos os irmãos caçulinha dessa igreja primitiva que iniciou nesse dia, nesses tempos em que nós lemos esse Atos, aleluia, essa feita acontecida mediante esses 3 anos e poucos da obra redentora do nosso Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu quero enfocar aqui nesse texto é a esperança que não venha em nossos corações nunca acabar. A sua fé e a nossa fé nunca pode desfalecer, porque nós estamos enraigados e os nossos olhos fitos naquele que fez para nós essa promessa maravilhosa. É o nosso Senhor, Ele fez essa promessa. Quando Ele subiu às alturas, Ele fez uma promessa que enviaria o teu Consolador para que nós, a igreja, não ficaremos órfãos. E essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes. Todos são coesos desse assunto. Não vamos relatar muito nisso, porque a nossa irmã mesmo já falou que para nós não delongar muito, nem por muito falar seremos ouvidos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a precisão e o efeito do Espírito Santo que fala em nossos corações melhor do que muitas das vezes o discurso, aleluia, na oratória de nossas palavras, nosso linguajar. Mas precisamos que, aleluia, abrir o nosso coração
para que essa graça, essa esperança, ela venha cada vez mais e mais acrescentar, porque a alegria de nós é essa esperança, saber que o Senhor enviou o seu Consolador, e já recebemos esse Consolador, nós já recebemos essa virtude, e exatamente por esta virtude é que essa obra está desta forma, por essa virtude que esta obra está no padrão que está, porque é a revelação desse Espírito que desceu, orienta a igreja, fala no teu coração, te impulsiona cada dia, para que você não perca o seu ânimo. Quando nós às vezes estamos ali passando por grande prova, conforme já foi dito aqui hoje, é necessário às vezes passar por algum aperto, para que nós chegamos mais pertinho do Senhor, mais dobramos o nosso joelho ao Senhor, mais falamos com o Senhor, aleluia, e aí a esperança renova novamente. O Senhor fez a promessa, o Espírito Santo desceu, e está entre nós, revelando, nos orientando, e recebemos de Deus essa virtude gloriosa. Mas a segunda parte desta precisão, dessa maior importância, dessa maior relevância desta palavra, aleluia, a esperança nossa é o quê? O Espírito Santo está preparando nós para encontrar com o Senhor, sustentando no caminho, na jornada, nas provações, Ele está juntinho de nós, falando conosco, tirando nós do perigo, aleluia, através de profetas, das profecias, através de você mesmo recebe que Deus fala com você através do Espírito, em revelações, de sonhos, visões, muitos podem ter recebe de Deus esse dom, aleluia. Mas a importância, enquanto isso, o Senhor fez a promessa mais precisa de nós, o advento dele, a volta do Senhor, aleluia. E quando os discípulos estavam no monte, olhando para eles, naquela esperança, as varoas junto ali com o Senhor, com os discípulos, o Senhor ajunta no monte chamado das Oliveiras, aleluia, e dá mandamento, conforme para trás um pouco nós vemos, determinou as doutrinas, os ensinamentos, os princípios, os fundamentos, aleluia, santo do Senhor, que é a cultura da igreja do Senhor na terra, para nós não desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas fazer somente a vontade dele, aleluia. E assim desta forma, ele foi flutuando, aleluia, flutuando como, digamos assim, como um balão que vai subindo, subindo. E aquele amor que os discípulos, como nós temos, não só os discípulos que viu a olhos nu, ocular, visão ocular do rosto, em forma, quando o Senhor humanizou, mas nós vemos agora pelo Espírito, mas eles teve a visão ocular, física, quando ele foi arrebatando ali calmamente, subindo as alturas, aleluia. Glória a Deus. Os discípulos ficaram com aquelas varoas abençoadas, ficaram tristes, é claro, uma pessoa, um líder em nosso meio, que nos, aleluia, que nos traz segurança para a nossa fé, para a nossa marcha, para a nossa caminhada, agora deixa nós, vai subindo, aleluia, e eles ali naquele momento só ficou, aleluia, mediante a promessa do Senhor, confiante na promessa do Senhor, aleluia, vai subindo, vai às alturas, até chegar nas nuvens, a nuvem o encobre, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e Deus não deixa eles ainda ali, mais triste do que estava, envia dois varões de branco, descido do céu, aleluia, o qual se puseram no meio deles, mandou para que eles não ficassem tristes, aleluia, porque esse Jesus que dentro de vós agora, já foi recebido em cima no céu, há de vir um dia, assim como para o céu vistes ir, volte para lá, que vocês vão receber a virtude, e vai dar continuidade a esta obra, e agora nos tempos remotos, são mais de 20 séculos, nós estamos agora na última parte, na última geração, no brotar da figueira, a figueira já brotou no dia 14 de março de 48, o Senhor
levanta essa obra gloriosa e esplêndida no ano de 62, já na geração do brotar da figueira em 48, e a geração conforme a palavra de Deus, aleluia, ela fala para nós bem clara, com muita clara evidência. A geração que o Senhor revela é 70, de 70 anos uma geração, e nós estamos ainda nos últimos dias da geração, aleluia. E agora nós somos, aleluia, a igreja, a obra de Deus, é o último sopro de Deus na terra mesmo, porque para evidenciar, o Senhor levantou esta obra na última geração do arrebatamento, da volta do nosso Senhor, aleluia. E o Senhor não com muito tempo, porque não precisa de muito tempo para fazer a grande obra, mas Ele está dando um preparo para essa numerologia desta obra, para que ela vai decolar daqui a pouco, aleluia, e vai abranger as nações, porque a obra mais grande do nosso Senhor foi 3 anos e meio, segundo a história de alguns livros que nós às vezes buscamos algumas pesquisas. A maior obra redentora foi por 3 anos e poucos, uma pessoa, o Salvador, mas Ele interage em nossos corações, fazendo como que você vai fazer, aleluia, vai se explodir na mão dele, com virtude, poder e sinais, daqui a pouco, para que, aleluia, logo o Senhor vai voltar da mesma maneira, porque a promessa, ela está em pé, e quem falou é fiel, quem falou sabe, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, aleluia. Ele vai voltar, porque Ele nos afirmou, e lá no capítulo Colossenses, capítulo 4, para finalizar esta palavra de consolo para nós, a esperança de você servir a Deus nesta obra, de nós servirmos a Deus nesta obra, de você manter, aleluia, esse perfil, aleluia, nesses aparatos, além da unção que você já recebeu, porque muitos recebem a unção, mas não mantém essa cultura santa, que é de fazer a diferença, não somente aleluia, no comportamento interno, mas também no comportamento externo, porque aonde vê um crente da obra do Senhor, dessa obra maravilhosa, ele é conhecido aonde passa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E essa ação você recebeu porque você tem essa esperança no seu coração, a finalidade total, a conclusão dessa marcha que nós estamos, nesta caminhada e nesta jornada, de separar todos os bel prazer da carne, todos os desejos carnais, toda a guerra satânica deste mundo, para viver a vida de santidade com Deus, de separação com o Senhor, porque tem esse objetivo. O objetivo, aleluia, é a volta do Senhor. Amém, igreja? Amém, varoas? Você está esperando Jesus voltar? Ou você acha que você está aqui porque vai passar muitos e muitos tempos? Porque a volta do Senhor está mais perto do que nós imaginamos. A duração de uma geração é 70 anos, 48, 2018 já está fazendo 70 anos, que essa profecia se cumpre no capítulo 24, versículo 32 a seguir, outras palavras proféticas do nosso rei, aleluia. Em Mateus diz para nós essa profecia, e quem tem o Espírito de Deus discerne espiritualmente, revelando as profecias do Senhor Jesus, aleluia. Eu não quero dizer que o Senhor vai voltar daqui a 3 anos, mas a geração que o Senhor falou da figueira, ela está se cumprindo daqui a 3 anos, e daí para frente tudo pode acontecer. O grande abalo já está por aí, aleluia. Então não resta nada, é a esperança do Senhor, porque a finalidade de você, a minha finalidade, é estar com o Senhor para sempre. Eu quero deixar aqui para fechar essa minha palavra de estímulo para nós, aleluia, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, que diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não tenhas essa esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Diremos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que
porque nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com as trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Amém? É palavra de consolo. Para ser crente não é fácil não, sofre demais. Sofre, é perseguido, muitas das vezes até discriminado, não é isso? Às vezes alguma varoa pode caçar um serviço, um varão, mas ele é crente, tem que mudar o perfil, tem que mundanizar. Mas o Senhor, mas os que confiam no Senhor, Deus sempre colocará a porta aberta para ele, ou para ela. Nunca vai faltar a sua, aleluia, o recurso que você precisa. Porque o vosso Senhor fez essa promessa. E a nossa fé inteira no Senhor, Ele sempre vai abrir a porta. Eu quero trazer aqui uma recordação, pode ser triste para muitos, mas também de muita precisão. O poder de Deus, ele é tremendo. Não dá para o homem, com todo estudo que fez ou que faz, imaginar, para entender o agir de Deus na humanidade. O Senhor sempre ele falou para nós que Ele é a primícia de tudo. Até o Senhor, quando humanizou, Ele teve que morrer, passar pela morte do corpo, para demonstrar que Ele é a primícia de tudo. Ele ressuscitou primeiro, aleluia. E eu tenho certeza que todos nós aqui temos ente querido, parentes, que amamos, já dormiu com o Senhor. Essa palavra prova que não morre, mas sim dorme no Senhor. O respaldo da palavra, ela está bem clara para o que nós entendemos. Os que desde agora em Cristo já dormiram no Senhor. Mas foi mais de 20 séculos. Quantos e quantos escolhidos de Deus, se você for ver a história da igreja em todos os tempos, quantos e quantos já dormiram no Senhor? Só nesta obra, quantos já desceram à sepultura, já está no pó da terra, já esqueceram, muitos até pastores esqueceram dessas pessoas, aleluia. Mas o nosso entendimento pode ser pequeno, mas o Senhor está pontilhando para nós, que nós possamos abrir um leque para entender. Não sejais ignorantes nessas coisas, aleluia. Porque se você crê que Jesus ressuscitou, a qual nós vimos, não somos agora testemunho ocular, mas pela fé. Não somos igual Tomé, porque somos bem-aventurados. Tomé viu para crer, e nós não vimos e cremos, aleluia. Você pode se alegrar e glorificar o Senhor, porque você é bem-aventurada, você é bem-aventurado. Diz o Senhor que o aventurado é feliz, a palavra bem-aventurado. Você é feliz porque você crê. Então, aleluia, mediante esta palavra, muitos dormiram no Senhor, mas Deus é poderoso, porque a trombeta vai soar. A palavra de Deus diz que Ele vai descer do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com as trombetas de Deus. Quando a trombeta soar, os que estiverem em Cristo dormindo ressuscitará primeiro, ainda tem um privilégio melhor. Quantos guerreiros nessa obra? Quantos guerreiros sofreram para fazer esta obra? Nos anos 60, 70, até 80. Profecia está falando para nós que ali foi o processo do edifício. E no processo do edifício tem ali um acabamento, tem um trabalhar mais duro, mais bruto. Mas agora ele está na fase final desse edifício, com todo o cuidado para ficar bem bonitinho, a perfeição no grande edifício, na casa. Porque é a igreja de Deus, aleluia. Quantos já desceram e já morreram em Cristo? Guerreiras e guerreiros.
Mas uma coisa é certa, vai ressuscitar primeiro, viu, igreja? Eu quero falar para nós, porque às vezes nós estamos com um projeto de muito longe, e o Senhor às vezes vai vir tão mais rápido que nós imaginamos. Então há necessidade de nós cada vez mais, a esperança crescer, a alegria no nosso coração cada vez florescer mais, aleluia, e a fé também acrescentar, porque o mundo que está aí, as influências e algo para desvirtuar a nossa atenção, para tirar o nosso foco a Deus, os olhos a Deus, olhar para Ele que é autor e consumador da nossa fé. O inimigo está de todo lado fazendo as suas gracinhas para tirar a nossa atenção, mas uma coisa é para isso que nós estamos juntos, aleluia, a sua fé não é em vão, porque você é escolhido primeiramente você é escolhido por Ele. Então continue alegre nessa esperança, porque aqueles que dormiram em Cristo vai ressuscitar primeiro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Está fazendo um ano que a última vaso do Senhor profeta, como oficial na obra, oficializada na obra em evidência, nas profecias, o Senhor já levou, aleluia. Estamos já muito desconformados, mas não esquece. Mas quando passa uma geração e outra, pode esquecer, como já esqueceu de muitos guerreiros. Mas o Senhor faz uma promessa para nós, que Ele não vai esquecer de nenhum, aleluia, nenhum Ele vai esquecer, aleluia. E nós, aleluia, porque está falando, porque o mesmo Senhor descerá do céu, porque o mesmo, porque aquele que subiu lá no dia desta ascensão, que nós lemos lá em Atos 1, agora o vaso, o apóstolo São Paulo, que também era profeta, recebe essa revelação de Deus, aleluia, e ele passa para a igreja, já há cerca de 70 anos após, aleluia, da ascensão, 30 e poucos anos após a ascensão, e ele disse, o mesmo Senhor, nós não servimos dois senhores, nós não servimos deuses, outros e outros, servimos o mesmo Senhor, o Messias, o Senhor que Deus prometeu lá na criação de Adão e Eva, quando o homem pecou, quando Adão e Eva caem da comunhão daquele elo glorioso da santidade com Deus, é esse mesmo Jesus, o Senhor que os profetas mencionou e cumpriu na plenitude dos tempos. Ele desce, manifesta entre a humanidade, se humaniza, vira homem como nós, Deus conosco, Emanuel, aleluia, fez a obra, foi preciso ir no Calvário, derramar o seu sangue por você, levantando você, aleluia. Nesse tempo ele já estava vendo esta obra gloriosa, aleluia. É o mesmo que subiu aquele dia. E outra, Paulo confirma aqui bem claro para nós, da mesma maneira que os apóstolos viram, aquelas irmãs viram o Senhor subir nas nuvens, nos ares, ele vai voltar da mesma forma, como para o céu viu ir, assim também ele voltará, aleluia, nos ares, e os que tiver morto em Cristo ressuscitarão, subirão. No capítulo 15, versículo 51, diz outro mistério, nem todos dormiremos, está bem claro aqui, fazendo uma conexão com esta parte. O vaso, o apóstolo São Paulo também, o mesmo vaso de Deus. Eis aí vos digo o mistério, porque nem todos dormiremos, mas seremos num abrir e fechar de olho, arrebatado com Ele, aleluia. E o que estiver vivo, essa geração pode não passar pela morte, muitos não vai passar mesmo, com certeza. Nós estamos nos últimos dias, tudo mostra que o Senhor volta, não demora muitos anos. Então muitos aqui vão participar, que quando Ele voltar, vai receber o corpo incorruptível, glorioso, e subirá às alturas, subirá a nuvens, e encontrará com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, aleluia. Portanto, igreja, estamos consolando essa é a palavra de estímulo para a nossa fé, para nosso elevo espiritual, que nós, cada porção que vai recebendo aqui nesse evento maravilhoso, voltamos mais e mais enraigados, mais e mais alicerçados na nossa fé, aleluia, e que o Senhor complete essas palavras e continue sustentando esta coluna na obra de Deus, que é as varoas, da união de varoa, amém? Agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade.